Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Bom dia, ouvintes, estamos aqui no programa Por Dentro da Ciência, hoje com o professor Carlos Ernesto Scheif, do Departamento de Solo da Universidade Federal de Viçosa. Vamos conversar sobre solos, pesquisas em Roraima, pesquisas na Antártica. É bom registrar que o professor Carlos é um grande estudioso de Roraima aqui há mais tempo que muitos colegas nossos. Professor Carlos, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, nós normalmente pedimos aos nossos convidados para dar uma geral da formação acadêmica dele. Onde é que estudou, como foi o mestrado, o doutorado. Com o senhor não vai ser diferente. Como é que foi a sua vida acadêmica? Legal, eu formei agronomia em 87, lá em Viçosa, na Federal de Viçosa. E um pouquinho antes de eu formar, eu tinha feito um estágio em Roraima, com levantamento de solos numa fazenda aqui perto do Mucajaí. Me apaixonei pela questão do lavrado, para entender como é que era essa questão. Você faz esse estágio aqui já em função do teu curso de graduação? Isso foi na época que eu era estudante de agronomia. Foi um estágio mesmo. Foi um estágio do curso de agronomia? Não, na verdade eu me ofereci para trabalhar num levantamento de solos numa fazenda em Roraima. Que eles ofereceram uma vaga e eu queria conhecer Roraima. Isso em 85, na virada de 85 para 86. Então meu conhecimento aqui é antigo. Aí conheci o lavrado e fiquei intrigado com a questão do lavrado no meio da floresta, aquela grande mancha de formação aberta. E desde então eu me vinculei a Roraima. Fiz o meu mestrado lá na UFV, no Solos, com a tese, na época era tese, em Roraima. E depois fui fazer o meu doutorado na Inglaterra, em Roraima. Estudando o quê? No seu mestrado? No meu mestrado eu fiz o levantamento a primeira vez que estudamos os solos da região mais seca do estado, na bacia do rio Surumu, onde é hoje a área indígena Raposa Serra do Sol, e a gente fez o primeiro trabalho pioneiro mostrando aqueles solos que tem sódio, salinidade alta. Isso foi terminado em 88, esse trabalho. Logo em seguida eu emendei o meu doutorado, fui fazer o doutorado fora na Inglaterra, também com o mesmo tema. Carlos, já havia trabalhos em solos aqui em Roraima desse teu, ou esse teu é pioneiro? Pelo menos nessa região parece que ele é pioneiro, né? Sim, esses estudos, na verdade, 2 grupos começaram a trabalhar nessa época que eu me recordo de forma mais pioneira, né? Mais inicial. O meu grupo, né? O nosso grupo, eu, lá em Viçosa, e o pessoal do INPA, em Manaus, o professor Arnaldo Carneiro Filho, logo depois, em seguida, o professor Reinaldo, que é um dos pioneiros, está ativo até hoje aí. Reinaldo, a gente já teve o prazer de entrevistar aqui, é fantástico. Pois é, essa é a geração dos pioneiros aí. Mas, professor, e esse seu estudo, seu mestrado, você falou de salinidade do solo, o que exatamente o senhor estudou? Como foi o seu trabalho? Entendi. Veja bem, solos salinos no Brasil, em manchas que a gente consegue mapear e estudar, eles existem na parte mais seca do Nordeste, no sertão. Então, se você for procurar salinidade em Pernambuco, você vai achar ela lá no sertão. Para lá depois de Salgueiro. Na Paraíba, no sertão mais seco. No Ceará, idem. E por aí vai. Ou então no sul do Pantanal. Pois não é que a gente tinha esses solos aqui
na região da Bacia do Surumu, aquilo me intrigou. Então, a razão de ter. Exato. Então a minha primeira hipótese de trabalho, minha primeira investigação foi saber se esses solos poderiam representar um passado mais seco no norte da Amazônia. Professor, desculpa interromper. Eu, como leigo, iria dizer exatamente o contrário. Esse não seria um passado mais molhado, ou seja, não seria um indício de que talvez o mar tivesse ocupado essa região um passado distante? Não. O sódio no solo não se forma dessa maneira. Não? Não. O sódio se forma quando você tem uma rocha que libera sódio pela própria pouca chuva que cai, mas o sódio não é lavado, ele não consegue ser retirado do sistema. É muito simples a gente imaginar. Quando você tem qualquer sal na mão, se você lavar sua mão, o sal vai embora, vai lavado, lixiviado. Então no solo também, se você fizer chover muito num solo, o sódio em excesso que a rocha libera, ele é lavado, ele é lixiviado e sai do sistema. Então quando você tem solos que tem sódio alto, é normal você pensar e esperar que aí chove pouco. Ou seja, o clima é seco a tal ponto que você não consegue lavar todo o sódio. O grande problema de Roraima é que esses solos tinham sódio e o clima não era mais tão seco assim. Umidade alta. E qual é o tamanho dessa mancha desse solo, além de Surumu, Carlos? Se você olhar um mapa de solos do estado, ele vai pegar uma boa parte aí. Começa aí logo depois ali do Rio Parimé. Quem conhece a estrada que vai lá pro BV8, quando você passa ali à direita, a Serra do Tabaco, à direita, daí para cima, até chegar naquele paredão da Serra do Mel, que são as primeiras serras que você sobe para chegar no BV8, em Pacaraima, você vai ter ali toda essa área com solos desse tipo, afetados por sódio, em maior ou menor grau. Uns muito, outros menos. E você observa essa característica de solo em outros locais da Amazônia ou aqui? Não, a única área da Amazônia que a gente encontra áreas mapeáveis com sódio alto é aqui no Nordeste de Roraima. Isso faz com que Roraima seja muito especial e essa é a razão pelo qual eu vim fazer o meu doutorado. Na verdade, o clima seco aqui no Nordeste de Roraima, ele, pelos dados consolidados mais recentes que a gente tem, ele deve ter se prolongado até mais ou menos próximo de 2.500, 3.000 anos atrás, quando aí sim começa a chuva e com a chuva a floresta começa literalmente a comer o lavrado pelas bordas. Então a floresta avança na direção do lavrado, mantendo essa porção central, onde, embora chova bastante, chove menos que no resto do estado. Então ainda é um núcleo de precipitação que, embora seja alta, é uma precipitação menor. Naquela época a gente descobriu com dados que a Embrapa tinha, e hoje não existem mais esses dados porque as estações foram descontinuadas, que existia um núcleo ainda mais seco nessa região da Bacia do Surumu-Cotingo. Então a Bacia do Cotingo do Surumu, onde é hoje a reserva Raposa Serra do Sol, é o núcleo mais seco do estado de Roraima. Qual a razão dessa secura? Tem a ver com a questão do relevo? O relevo tem uma grande influência nisso. Se você olhar um mapa de relevo, e quem conhece a Serra de Pacaraima, sabe que quando você está na encosta da serra voltado para dentro da depressão amazônica, aqui da Bacia do Surumu, você tem cerrados, a vegetações abertas. E quando você vira para o lado da Guiana, da Venezuela, começa a virar floresta, especialmente do lado da Guiana. Então os ventos úmidos que vêm do Atlântico, do Caribe, eles vêm e vão fazer chover até as encostas voltadas para o norte. Depois não semelhante então ao que ocorre lá no Nordeste com o Planalto da Borborema, né? Porque chove em todo o litoral e passou o Planalto, você tem o sertão. Exato. O Borborema é um pouco mais discutível, existem vários modelos que falam que a sombra de chuva do Borborema é muito mais a alta pressão estacionada no sertão. Bom, eu estou falando aí como leigo, né? Sim, mas é um debate até hoje, isso não é uma coisa consensuada, mas existe algum efeito orográfico. Agora aqui em Roraima ele é bem forte, esse efeito é sem dúvida nenhuma um efeito marcante. Agora, veja bem, o que eu estou falando dessas áreas são áreas que hoje já chove o suficiente para não ter essa situação de solos com sódio. Mesmo assim, como a mudança é muito recente, não houve tempo ainda para lavar o sódio do solo. Carlos, quando você fala esse lance de tempo, eu me lembrei aqui que a gente já entrevistou aqui o Sander, o mestrado, doutorado dele foi nessa área de clima, o próprio Reinaldo, e sempre trataram dessa ideia de clima, um colega nosso da geologia, o Fábio Van, e eles deixam bem claro que falar em clima é um pouco delicado aqui em Roraima, porque os dados são muito poucos.
Então, quando você afirma essa hipótese de clima, você está se baseando em dados que você até comentou que não existe mais coletores lá. E essa série de dados que você tem consegue dar uma confiança boa no que você... nas conclusões que você chegou? Na verdade é interessante, porque aquela série de dados ela durou pouco, ela foi pouco mais de 10 anos. Mas como ela já tinha a estação de Boa Vista e ela era a nossa estação referencial, você podia comparar a relação de Boa Vista com essas estações que estavam espalhadas mais ao norte e nordeste. E aí você via a diferença muito grande. Tinha estações ali no Baixo Cotingo que chegava a precipitações de 1.100, 1.000 milímetros. É muito próximo do semiárido moderado. Muito próximo. Inclusive, onde uma área específica, por exemplo, onde o professor Valdinar Melo da UFRR fez a tese dele, que é justamente dentro da área do Flechal, em cima de solos, em cima de rochas bem ricas, o que a gente encontrava lá? Não sódio, mas a gente encontrava carbonato que só se forma em condições muito secas no solo. Só que como é que estava esse carbonato? Já bastante dissolvido, bastante alterado, indicando que ele se formou numa condição e não de água ou de mesma coisa, por água. Por água. Outra coisa que eu fiquei curioso, você falou no início que esse sódio vem da rocha que deu origem àquele solo. Esses níveis de sódio são comparáveis ao que a gente encontra no sertão, que você citou? Sim, em 2010, Roraima teve o privilégio de fazer a reunião, não sei se vocês ficaram sabendo, reunião de classificação e correlação de solos aqui no estado. E teve 2 professores aqui da UFRR ativamente envolvidos, o professor Frutuoso e o professor Valdinar. E na época nós selecionamos um perfil, que é um dos perfis que eu estudei, ali na bacia do Surumu, e quando os pedólogos do Nordeste viram aquele perfil, viram a morfologia e os teores de sódio, falaram, não é possível. Nunca ninguém disse para nós que tinha isso na Amazônia. Escutamos isso de vários colegas. Falei assim, estava ali. E era uma vegetação que é uma mescla de cerrado com caatinga, que os antigos chamaram de cerrado a caatingá. E é uma mescla mesmo, tem elementos de caatinga, elementos de cerrado. E os solos mostram as características típicas de um solo do sertão semiárido. Embora hoje o clima já não justifique mais. Ô Carlos, você como engenheiro agrônomo, você quando faz esses estudos, de certa forma você estuda pensando numa, digamos assim, aplicação do solo? Pergunto por quê. Existe alguma correlação desse tipo desse excesso de sódio com questão de fertilidade do solo, alguma coisa assim? Sim. Normalmente tudo que concentra algum elemento solúvel, concentra tudo junto. Quando você fala que você concentrou algum sal, você está concentrando tudo. Então tem mais cálcio, mais magnésio, mais potássio, além do sódio. Então esses solos que a gente classifica, tem um nome meio feio, né? Planossolos nátricos, eles são solos melhores. A química deles é mais rica, eles têm uma fertilidade química maior, apesar de ter esse problema do sódio. No caso específico dessa região, como esse sódio não é tão alto assim a ponto de gerar um solo salino, eles são facilmente agricultados. Aliás, eles eram as grandes áreas arrozeiras na época, quando os arrozeiros se implantaram na bacia do Surumu, né? E eram dois solos mais ou menos que eram mais utilizados. Esses planossolos nátricos, com grande produtividade, e um solo um pouquinho mais lavado, que são os plintossolos. São as 2 classes de solo principais do arroz. Carlos, uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte, sendo didático, saindo um pouco do tema, mas se mantendo ainda. Você está citando nomes de solos. Você tem ideia como é que se origina esses nomes em função da idade do solo? Existe uma classificação? Explica um pouco para o nosso ouvinte entender de onde vem esse nome. Parece muito os nomes da biologia, né? Tudo na vida a gente quer classificar e dar nome, né? E se eu for explicar por que solo chama planossolo e não João, Joaquim, todo mundo está acostumado com João, Joaquim, nome. É um nome de planta, né? Uma composta, uma asterácea, uma gramínea. Não, os solos têm nomes que a gente conhece menos, e por isso que a gente não fica falando tanto, né? Mas de qualquer maneira, esses solos que eu falei são solos que têm uma formação. O nome está relacionado com o processo de formação dele. Então as classes de solo estão relacionadas com processos formativos que levam a determinado tipo específico de solo. Então existe um vínculo entre o processo, esse processo é o tipo de material, o clima, o relevo e o tempo.
principalmente, que levam a produzir esse ou aquele solo, o João ou o Joaquim. No caso, eu falei de 2 nomes aqui, né? Planossolo e Plintossolo, seria o nosso João e o nosso Joaquim. Eles têm uma característica comum, são solos de várzea, são solos de baixada, são solos de áreas de acumulação. Caso específico diferente que tem no surumu é que essa acumulação acumula junto o sódio. E esse é o grande diferencial de Roraima. O sódio que veio da rocha lá e formou. E aí eu posso fazer essa correlação, é a mesma rocha que eu tenho lá no Nordeste? São rochas que têm, não a mesma rocha exatamente, mas tem uma semelhança, sim, de minerais que constituem elas, bastante semelhantes. São normalmente rochas graníticas, no caso aqui são graníticas e vulcânicas, mas essas vulcânicas aqui são parecidas com as rochas graníticas e gnáisicas do Nordeste. Mas o principal, o mais importante aí para acumular o sódio é o clima, é a pouca chuva. Tá, mas essas rochas elas estão ali perto? Porque o senhor falou que é uma região de acúmulo. Sim. Né? Então, provavelmente você pode estar trazendo esse sódio de um lugar distante, não? Não precisa ser tão distante assim. O sódio é muito solúvel, ele migra fácil. A ideia do sódio é a seguinte: você tem que ter alguma chuva para tirar o sódio da rocha e liberar ele para a solução. Mas você não pode ter chuva demais que o rio leve o sódio. Isso. Então, é essa situação que a gente encontra ali. Quando você sobe ali na bacia do Surumu, entra na Raposa Serra do Sol, você vê, é cheio de montanhas, de serras e vales entre essas serras. O sódio está acumulado nesses vales, nessas planícies. E são naquelas montanhas que estão as rochas com sódio? De onde vem o sódio e também da própria planície. Tem muita rocha nessa parte plana também, é muito bonita essa região. Você vê muito afloramento de rocha em relevo plano e baixo. Você vai ali para o Iramutã, é um espetáculo aquilo ali de afloramento. Sem dúvida. É um plano. E você tem essa mancha razoável, sim, mas o estado, você não vê ela numa porção muito grande do estado. O que é que isso vai influenciar na mudança da paisagem, no clima que a gente estuda aqui do estado? Sim. A ideia da gente foi mostrar, e com muitas pesquisas sucessivas a gente mostrou, eu falei de 2 aqui, né, dessa pesquisa que eu fiz e depois a pesquisa que o professor Valdinar fez e outros professores, o professor Frutuoso e outros alunos dele fizeram. Todos eles mostraram que as evidências de climas mais secos aqui em Roraima são generalizadas. E não é só o sódio, você tem solo com... Generalizado, você fala no estado todo? No estado todo. Você tem solo pedregoso, né? Ambientes rochosos, em relevo plano. Por exemplo, você pega o sul do estado, quem anda aí vai para Baliza, Anauá, São Luís da Anauá, Rorainópolis, você vê muita área, às vezes no meio da floresta você entra, tem aquele bloco rochoso no meio do relevo plano, no meio do pasto, né? Tirou a floresta e apareceu aquilo. Aquilo só se forma em clima seco. Você está expondo rochas numa condição que tem que ter pouca chuva para ter muita erosão, chuva concentrada, e não permitir que a rocha seja desgastada. Então isso é uma condição seca para ter isso. E aqui está cheio em todo o estado dessas evidências. Solo com pedregosidade, que é muito comum no Nordeste semiárido, solo com rochosidade, muito bloco de rocha, e essa questão que eu falei, mais, digamos, mais ainda evidente, mais escandalosa, que é a presença do sódio. Cara, deixa eu viajar um pouco aí, porque a gente tem uma das hipóteses do Lavrado é a divisão dos continentes. Aí você está dizendo que a gente tem um solo, uma mancha de solo aqui, que é idêntica, não vamos dizer igual, idêntica ao que a gente tem lá no Nordeste. Sim. Se a gente tem essa característica de divisão de continente, como é que a gente poderia, eu estou viajando mesmo, e o barato é viajar, de um solo aqui, idêntico a esse solo do Nordeste, tem alguma coisa a ver com essa divisão de continentes? Como essa história pedológica aí? Entendi. Na verdade não, são tempos diferentes, né? A divisão do continente aqui, que abre a bacia, onde a gente chama hoje Formação Boa Vista, a bacia do Tacutu, que é onde a Petrobras vem buscar petróleo lá a 5.000 metros de profundidade. Não, isso é geologia lá do Jurássico e do Cretáceo. A separação e a abertura do Atlântico Norte, é muito antiga. Quando a gente fala de vegetação, é um fenômeno muito mais moderno. Muito mais moderno. Então, a magnitude que formou a separação
Brasil-África, começa no Jurássico aqui no Atlântico Norte, a abertura do Atlântico Norte é coisa que vai lá 150 milhões de anos atrás. 150 milhões de anos atrás. Essas mudanças climáticas que eu estou referindo aqui, no caso específico de Roraima, são mudanças que operaram, que aconteceram, que rolaram nos últimos 10 a 20 mil anos, no máximo. Muito recente. É, muito recente. Você está aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. Hoje estamos falando com o professor Carlos Ernesto Schaefer, do Departamento de Solo da UFV, sobre solos de Roraima. Aí, Carlos, você faz o mestrado aqui, o seu objeto de estudo é o surumu, e o doutorado, onde é que você faz e qual é o objeto de estudo? Então, no doutorado eu resolvi alargar um pouco essa área das formações mais secas do estado. E aí eu comecei a subir o Rio Cotingo e pegar toda a área que é hoje a Raposa Serra do Sol. Meu doutorado, na verdade, a área de abrangência dele é todo o nordeste de Roraima, que vai desde o Alto Tacutu até a base do Monte Roraima. Então, nessa época, a gente estudou todo o conjunto de evidências que pudessem apontar essa mudança de clima mais seco anterior para o clima mais úmido atual. E encontramos um conjunto muito mais amplo de indícios, de evidências nesse sentido. Onde foi que você fez o doutorado? Eu terminei no final de 93, início de 94, na Inglaterra, na University of Reading, fica na Grande Londres, no departamento de solos também, que é o último departamento de solos inglês na época. Agora já acabou, não tem mais, não sobrou nenhum departamento de solos. Professor, que outras evidências foram essas que o senhor encontrou? Então, a gente tinha um conjunto muito grande de evidências na forma de formações superficiais, que a gente chama de canga, em vários solos espalhados aí dentro do que a gente chama de lavrado, especialmente na região da bacia do Tacutu. E essas cangas são blocos de rocha ferruginizada, o pessoal conhece aqui no popular como pedra jacaré, pedra bissarra. O afloramento dessas cangas no relevo plano do lavrado também é uma evidência climática de clima seco. Elas se formaram numa condição úmida e depois o seu afloramento significa que houve uma erosão muito grande e aflorou essa canga, e hoje essa canga está aí sendo degradada. O professor Frutuoso já orientou um bom número de trabalhos com essa linha, mostrando como o intemperismo, né, a alteração dessa canga, às vezes cria manchas florestadas de solo mais vermelho no meio do lavrado, uma ilha de florestazinha no meio do lavrado. Só explica o que é essa mancha florestada. Florestada vem de floresta? De floresta. É uma manchazinha de floresta. Às vezes você está no meio do lavrado, aí você vê, tem as veredas de Buriti, todo mundo vê elas ao longe, né? Mas de repente você vê uma mancha de floresta, de uma formação de vegetação adensada, com porte, com árvores de porte até relativamente grande. E qual é a química desses afloramentos que permite o crescimento dessas manchas de floresta? Sim. Normalmente essa canga ela tem um pouquinho mais de nutrientes, né? Então você tem um pouquinho mais de carga química, você tem um pouquinho mais de tudo, um pouquinho mais de cálcio, um pouquinho mais de fósforo, um pouquinho mais de carbono acumulado, lavrado. Mais sódio também? Não, o sódio nesse caso não se revela. Sódio não aparece. Não, porque esses sistemas são muito lavados, são muito... Mas você não acabou de dizer que esses afloramentos são evidências de que... Da canga, esses estão no lavrado. Essa área que eu falei anteriormente é a bacia do rio Surumu. Ali os solos são muito mais rasos. Esse outro ambiente que eu estou tratando agora é dentro do que a gente chama de formação Boa Vista, que são esses solos amarelões, arenosos, que estão relacionados com os grandes campos aqui do lavrado e com as veredas de Buriti. Uma coisa que a gente procura puxar nesse programa a gente tem um público bem amplo e até de pessoas, a gente tem um trabalho de Olimpíada de Física nas escolas, a gente faz propaganda do programa. E a ideia também é divulgar o que é o fazer do pesquisador em cada área para quem está interessado em fazer um vestibular entender. Você falou que foi a campo, pegou evidência, estudou solos. Explica para o nosso ouvinte como é fazer isso em campo. Você carrega solo, carrega rocha, como é que você caracteriza? Você usa pá, picareta? Explica um pouco o fazer lá em campo.
como é que você escolhe o ponto, onde vai cavar, se é que você cava, se você olha de cima de um avião, ou a mão na massa? É tudo mão na massa. É cavar mesmo, é enxada, picareta, pá reta, pá para você esvaziar a trincheira. É muito mais um serviço de coveiro do que um serviço de um acadêmico. Mas quando a gente está desenterrando o solo, a gente está ali também desenterrando conhecimento. Então eu fui treinado e eu fui, digamos, estudei e adquiri um conhecimento aprofundado de como interpretar aquelas coisas que eu estou descrevendo abaixo da superfície do solo. E essas coisas têm um significado profundo na questão ambiental, na questão climática, na questão química e, principalmente, mais importante de tudo, na questão de como o homem extrai os recursos para a sua sobrevivência, a sua subsistência. E você vai lá em campo, cavo, leva as suas amostras, rochas, solo, para o laboratório, e o que é que guia você aonde cavar? E você fala de uma área tão grande, você precisa cavar muitos buracos, fazer muito serviço de coveiro. A gente separa o ambiente com base na identificação da vegetação, dos atributos do relevo, e aí separa em ambientes fundamentais. E ali a gente vai, em cada um desses ambientes, abrir uma, duas, três trincheiras, depende do número, do tempo que você tem, para verificar que solo está associado com aquelas formações, com aquelas variações de relevo, de vegetação. Essas trincheiras que o senhor cava, que profundidade mais ou menos? No mínimo, você tem que normalmente, você teria que abrir no mínimo 1,20 m. O ideal que seria que abrisse 2 metros. Quando você não vai ter, às vezes, tempo abrindo manualmente, você não tem uma retroescavadeira. Hoje em dia, com tecnologia, a gente fala que os pedólogos estão ficando mais preguiçosos, né? O cara vai com uma retroescavadeira, cava. Mas na minha época não, esse trabalho que eu falei do meu mestrado e doutorado, eu fiz ele sozinho, com apoio, às vezes de alguns índios que eu contratei, ou às vezes de algum caboclo, mas em alguns casos eu mesmo sozinho. Vocês fazem tipo alguma medida em função da profundidade dessa... Várias medidas, separação de horizontes, de camadas distintas, com textura, com cor distinta, que são os nossos horizontes do solo. E, no final das contas, a gente descreve detalhadamente a estrutura que cada uma dessas camadas tem. E, no final, a gente relaciona isso com os atributos químicos que o laboratório, as análises do laboratório vão produzir de resultado. E de onde vem esse número 1,20 m e 2? Porque chega um momento que você chega numa rocha, vai explodir... Bom, aí é uma coisa bem específica da minha área, mas alguns solos, por exemplo, solos muito arenosos e homogêneos, você tem que cavar mais fundo, porque você pode ter algumas camadas típicas abaixo de 2 metros nesses solos arenosos. Não é para todo o solo que você vai ter que cavar mais fundo. Depende do que a gente chama de seção de controle. Mas de maneira geral, eu estou dando assim um geral, né? A gente cava aí, via de regra, 1,20 m e já sabe qual é o cara ali, se ele é João, se ele é Joaquim, se ele é um planossolo, se ele é um plentossolo. Eu estou pensando aqui na questão do sódio. O sódio ele é muito solúvel, então a tendência dele é percolar no solo. Vocês fizeram alguma medida para, em função da percolação do sódio no solo, estimar se realmente aqueles 2.500 anos do período mais chuvoso se bate? Na verdade, essa estimativa, quer dizer, você pegar o quanto de sódio total tem e calcular a idade pela lixiviação, é muito complicado. Por quê? Porque o sódio é tão solúvel, que ele pode ser também concentrado em qualquer período seco curto. Em outras palavras, a gente sabe que o período seco esteve, mas não é o sódio, a contabilidade, o quanto de sódio tem que vai permitir você ter a idade. O que permite, então? É uma modelagem climática mais ampla, que vai ter outras evidências, datação por matéria orgânica, o radiocarbono. Então você tem que somar um conjunto de evidências, ou termoluminescência, um conjunto de evidências maior que te permita entender o que aquela evidência de clima seco tem como idade relativa. E aí não é a química que vai te dar isso, são outros métodos. Você já deve ter experiência em solos, até pela seu tempo de orientação, esse ano todo aí contribuindo com a ciência. A gente aqui em Roraima
tem muita diferença dos solos do resto do país? Olha, eu posso dizer para você aquilo que está publicado, né? Que nós já publicamos e o que já está publicado em literatura. Roraima é um dos estados, eu até diria o estado da federação dentro da Amazônia Legal que tem a maior pedodiversidade. Vamos traduzir isso em miúdos. Nenhum estado da Amazônia tem mais variedade de solos do que Roraima. Do mesmo jeito, eu poderia dizer que nenhum estado da Amazônia tem mais variedade de relevos do que Roraima. Como também poderia dizer que nenhum estado da Amazônia tem mais variação de vegetação, de tipos de vegetação, do que Roraima. Então, Roraima representa um conjunto muito heterogêneo de variações do meio físico e biótico, que levam a gente a concluir que Roraima deve ter uma biodiversidade diferenciada. Porque quando você tem coisas muito diferentes na oferta do meio, você tende a ter coisas muito diferentes como resposta evolutiva a esse meio. E comparação, a gente está aqui vizinho da Guiana e da Venezuela. Tem estudos, a gente é parecido com eles ou você já passa a fronteira, já tem diferença característica? É até importante dizer isso. Muitos dos estudos que eu me baseei como inspiração para os meus estudos iniciais eram estudos feitos na Venezuela. Na época, vou chamar de época de ouro da ciência venezuelana, quando eles tinham muito recurso e investiram em pesquisas incríveis que foram feitas do outro lado, né, chamado Pantepuy, né, na área das províncias limítrofes com Roraima. Nos últimos, eu diria, 10, 15 anos, a Venezuela entrou numa crise aguda econômica que se refletiu na decadência científica do país, sem dúvida nenhuma. E hoje o Brasil, ao contrário, é o país que está ainda liderando as suas pesquisas. E para mim foi muito feliz e muito gratificante ver que isso hoje é feito aqui, em Boa Vista, dentro do quintal da Universidade Federal de Roraima, feito por cientistas que estão aqui, orientando aqui, conduzindo pesquisas aqui. Na nossa época não tinha nada disso. Eu fui sozinho, a gente vinha de... Fica imaginando, Carlos, na tua época, hoje a gente quer um artigo, encontra a um toque de um dedo. E na tua época, você disse que entrou muito em pesquisa feita na Venezuela. Como era nessa época, hein? Porque hoje a meninada está acostumada e a gente também, né? Quer um artigo, vai ali no portal de periódico. Na tua época, como era? A gente pedia um artigo num sistema chamado Comute. E você ia na biblioteca, preenchia uma ficha com aquele artigo, quer dizer, você tinha que ter lido uma referência que tinha aquele artigo, você tinha que garimpar isso. E aí você esperava, às vezes, uma semana, em alguns casos, quando eram artigos mais raros, 10 dias. Eu já tive casos de esperar um mês um artigo científico pelo Comute. E os artigos que eu li eram artigos antigos, eram difíceis de achar nas bibliotecas, né? Eu também falei da Venezuela, mas tinha artigos também ingleses que eu usei muito na época do meu doutoramento, feito pelos cientistas ingleses antes da independência da República Cooperativa da Venezuela. Cara, você tocou num ponto aí que é comum a gente escutar aqui, que os estrangeiros conhecem muito mais a Amazônia do que os brasileiros. Quando a gente entrevistou aqui o pessoal do INPA e do Instituto Butantan, e eles até comentam isso, ele tem muito mais trabalho. Por exemplo, aqui em Maracá, segundo o Reinaldo, tem mais estudo de pesquisador de fora do que daqui mesmo. Nessa área de pedologia, também tem essa lenda ou essa verdade, quer dizer, os caras de fora entendem mais da pedologia nossa aqui da Amazônia do que a gente? Né, que entendem, estudaram mais? Essa é uma boa pergunta, eu vou te dar uma resposta um pouco diferente, talvez te surpreenda. O conhecimento de solos da Amazônia foi produzido todo por nós mesmos, brasileiros, todo. O que nós não fazemos bem, às vezes, é trabalhar com esse banco de dados que nós produzimos e extrair informações desse conjunto amostral, desse esforço gigantesco de trabalho que foi feito. Isso os estrangeiros fazem muito bem, vão lá nas nossas bibliotecas, pegam os nossos relatórios, submetem isso a análises estatísticas modernas, com plataformas modernas, e publicam. E publicam muitas vezes sem dar o crédito àqueles que fizeram o trabalho. Sem nem ido a campo, né? Sem, não precisa ir a campo. Eu já conheci pesquisadores em universidades famosas, em Oxford, por exemplo, que trabalham com modelagem ambiental da Amazônia, e não vêm na Amazônia.
Então, eu não estou fazendo crítica, eu acho que alguém tem que fazer isso. Agora, o que a gente teria que fazer, isso nós estamos começando, é nós mesmos trabalharmos com o banco de dados que nós produzimos. O brasileiro, ele está muitas vezes habituado a produzir dados brutos e laboriosos e trabalhosos, e às vezes ele se esquece que ele tem que trabalhar no refinamento, né, desses dados, no trabalho final desses dados, que são elaborações de modelos, de conceitos, e isso nós estamos começando a mudar essa onda. A gente na física, eu e o professor Pacoba aí, a gente já sentiu isso na pele lá na década de 80, 90, que o que a gente estava fazendo já estava atrasado que o resto do mundo. Hoje a gente tem aí a Luz Síncroton, que é produto nosso, vamos inaugurar mais um acelerador de partícula de terceira geração, que por alguns meses vai ser o mais potente. Então é crescimento da ciência. Carlos, deixa eu adentrar agora o teu novo campo de pesquisa, novo entre aspas, que aí tu sai de Roraima, cara, o extremo norte, quente pra caramba, e vai trabalhar na Antártica. O que é que te atraiu e o que é que a gente tem de diferente na Antártica? Explica pra gente. A Antártica é uma outra menina dos olhos que eu tenho um carinho especial. Antártica? Não, ele tá dizendo que é Antártida. Não, o Antártida é um termo que só é utilizado e aceito no jornalismo. Na ciência é Antártica. Vou te explicar por quê. Posso explicar que é ao vivo e a cores? Tá, deixa eu localizar aqui o ouvinte. Eu chamava Antártica e a gente pensava que era Antártida. Aí o Carlos, com a experiência, tá corrigindo que a Antártica também tá certa. Não é só aquela cerveja, não, a Antártica. A palavra Antártica tá certa também, Carlos. Explica para eu. Com certeza. Antártica significa anti-árticos. Né? Não sei se vocês lembram, o Ártico, que é o Polo Norte, a região do Oceano Glacial Ártico, lá ao norte da Sibéria, ao norte do Canadá, ao norte do Alasca, ele é ártico por causa de Arctus. Arctus é urso. O urso é a estrela que está centrada no Polo Norte, dentro da constelação da Ursa Maior. A Ursa Maior é que deu o nome Arctus, de onde vem Ártico. E o que é a Antártica, senão o anti-árticos, ou seja, a antípoda, o que está oposto ao lado do Ártico. Então não existe Ártido, também não tampouco pode existir Antártida, porque não faz sentido nenhum o termo Antártida para adjetivar algo que seja da Antártica. Então hoje é pacificado isso. Agora no jornalismo é assim. No jornalismo, e aí eu estava assistindo há pouco tempo atrás o Matéria de Capa, que é um programa da TV Cultura, e ele fala Antártida o tempo todo. Então isso é característica do jornalismo. É um termo aceito, se você for no dicionário no AIS, ele vai estar falando, mas ressaltando isso, que tecnicamente o correto é Antártica. E a gente vai falar da Antártica. Então peço desculpas, professor. Não tem desculpa. Você tem vocação de jornalista, né? Você pode usar, é livre. Nós somos formados em física, fazendo aqui divulgação científica, e a gente aprende a cada programa. Ok, aí você vai estudar a Antártica. Isso. E aí, o que é que tu traz de novidade, comparando com essa região amazônica aqui? Aliás, esse estado que você fala que é único em termos de relevo, de vegetação. Então, eu como professor de solos, que ensino formação de solos, eu tinha a clara visão que eu tinha que ter um conhecimento de todas as latitudes terrestres. Então, assim como eu tinha começado a minha pesquisa no Equador, e aqui, né, em Roraima particularmente, desde o Equador até 5 graus norte, eu comecei a me interessar em estudar mudança climática em solos em todas as latitudes. E a Antártica era o melhor laboratório para isso. Porque a Antártica é o extremo da latitude mais oposta ao Equador, portanto climas polares, subpolares, onde eu também tenho variações climáticas. E o lugar onde a gente faz pesquisa é o lugar que tem a maior variação climática medida. É a faixa de latitude na Terra que tem a maior variação climática medida, mensurada. Aí, coisa da ordem de 2 graus e meio em menos de 20 anos de aumento de temperatura. Então eu queria saber como eram variações de solo em função de variações climáticas muito recentes. Então, na mesma linha, filosoficamente eu não mudei, eu só escolhi um palco mais frio e novo, que é a Antártica. Mas a essência dos meus estudos continuou a ser entender a mudança climática. Mas e as diferenças, professor? O senhor falou
que aqui a gente tem um solo com sódio, por questão de pouca chuva, não sei o que. Antártida tem água, na forma de gelo, mas tem água. Então não faz sentido falar de secura lá. Quais são as diferenças que o senhor encontrou entre o solo de lá e o solo daqui, levando-se em consideração também que eu imagino que a Antártida está separada do resto do mundo há bilhões de anos? Então, a pergunta é legal. Na verdade, você induziu a gente a pensar que ter água congelada significa ter muita água. Não. Existem áreas da Antártica em que você tem água congelada, e inclusive sódio altíssimo, a tal ponto que você tem crosta de sal no solo. Por quê? Porque a água, se ela não estiver no estado líquido, ela não lava. Ao contrário, a água no estado sólido, se ela se mantiver no estado sólido, ela não tiver a passagem de fase, ela não vai lavar nada, ela vai concentrar tudo. Então existem muitos solos da Antártica, a maior parte inclusive, que são considerados solos que a gente chama de deserto polar. E são desertos absolutos. A umidade relativa é tão baixa, para você ter uma ideia, que às vezes há a passagem da água do estado sólido para o estado gasoso por sublimação direto. Essas condições ocorrem onde a umidade atmosférica é tão reduzida que você nem sequer evapora a água. Isso existe em grande parte do chamado, que a gente chama de domínio continental antártico. Aí são áreas lá 80 graus sul, próximo do polo. Nós estudamos essas áreas também. E é muito bacana você ver como concentra produtos salinos, salinidade nessa situação, com produtos ainda muito mais solúveis do que sódio. Eu não vou falar muito deles aqui porque são nomes feios, mas, por exemplo, o perclorato, o borato, o nitrato, que são ainda mais solúveis do que sódio, também se concentram nesses solos. Aliás, quando você fala concentra, qual é o nível de concentração? Teria como ser... A ponto de formar crosta de sal. Crostas puras de sal. Crosta mesmo? Sim. Quantos centímetros aí você fala? Não, são crostas pequenas porque esse sal tem origem atmosférica. Então é uma deposição lenta de origem atmosférica que concentra. São duas áreas do nosso planeta que concentram sais no solo numa condição de origem atmosférica. Só existem dois lugares em que isso é ponderável: na Antártica e no deserto do Atacama, no Chile. Que é o lugar mais seco do mundo. O deserto do Atacama é o lugar mais seco do mundo, junto com a Antártica continental. Mas vamos lá, vocês falaram disso, então eu tive que abrir esse parênteses. Mas a Antártica que a gente estuda mais no dia a dia, que é a Antártica na faixa de 60 graus a 65 graus de latitude sul, ela tem chuva e ela tem a passagem anual no verão da água para o estado líquido. Então você tem neve, você tem gelo nas geleiras e você tem gelo no solo, que é o tal do permafrost. O tal do permafrost nada mais é do que aquela água que infiltrou no verão da Antártica e recongelou no inverno lá embaixo, dentro do solo. E ele pode estar formando, ou seja, pode estar aumentando essa camada gelada, ou ele pode estar degradando, ou seja, descongelando, né, e passando esse permafrost para o estado líquido. Então o que a gente estuda lá de mudança climática? O estudo do permafrost. A gente quer saber se ele está formando ou degradando. A gente já sabe que ele está degradando. Como ele está degradando? Essa é a primeira pergunta. Qual a marcha, a taxa com que ele está degradando? É uma outra pergunta. O que ele está ali embaixo, eu li um artigo na Scientific American sobre esse permafrost, mas o pessoal estudando lá no Canadá. Sim. E no caso da Antártica, o que estaria fazendo essa camada de permafrost se degradar? Seria o que? Mudança climática. Mudança climática. Vamos lá. Essa faixa que eu falei de 60 a 65 a média de temperatura dela anual é próxima de zero. Então você imagina uma região que tem médias de temperatura anual próxima de zero. Se ela tiver um ano com -2, está congelada. Se ela tiver um ano com +1 grau, ela está descongelada. Ou seja, essas faixas de temperatura que tem
médias próximas de zero são as faixas mais incrivelmente suscetíveis a mudanças globais. Por quê? Porque nessas áreas a água passa do estado sólido um estado de transição. Pro líquido. Então é um carnaval de mudanças. Então você tem áreas em que está degradando o permafrost, mais próximo de 60 graus, você tem áreas mais estáveis e tem áreas que o permafrost eventualmente pode estar até estável se formando. O que a gente estuda é como esse processo acontece. A gente tem hoje uma rede de 25 sítios de monitoramento contínuo do permafrost. Tem 10 anos de monitoramento contínuo. Professor, esses pontos é ali próximo da base Antártica brasileira? Na estação Antártica que incendiou? Não, nós temos pontos distantes. Nós temos alguns pontos ali, uma grade, nós temos 8 pontos. Eu pergunto porque quando eu fiquei sabendo da posição, eu admito assim que fiquei meio decepcionado, porque eu achei que estava muito na ponta, pouco dentro da Antártica, estava muito na ponta. O senhor foi lá e a minha pergunta a forma de fazer essa pesquisa, o procedimento, era o mesmo daqui que o senhor estudava aqui em Roraima? Ou seja, cavar os buracos É essa mesma coisa rústica e tosca. É cavar, enxada. Na verdade, a gente fica falando, você pega o cientista é um sujeito sofisticado. Não, as coisas que eu ando nas minhas costas, na mochila, é pá, é martelo geológico, é enxada. A maior parte do meu tempo no campo é gastado cavando. Até o esgotamento, até onde eu achar a rocha dura. Na Antártica, por sorte, a gente cava às vezes 70, 80 centímetros, já cai na rocha dura. Não precisa cavar os 2 metros que precisa aqui em Roraima. Até porque não tem muitos solos profundos desse tipo. E é permitido trazer esse solo de lá? Porque tem todo um protocolo para você estudar a Antártica, não é? Tudo é licenciado, tem uma licença ambiental que é processada no Ministério do Meio Ambiente, mas que é registrada dentro de um órgão internacional, que é o Comitê de Pesquisa Antártica, chamado SCAR. Então, todo ano, qualquer área que a gente vai trabalhar, a gente tem uma licença ambiental, uma permissão internacional para o trabalho. Essa permissão vai dar um limite do que você pode fazer, do que você pode trazer. Você não pode, às vezes, fazer coleta biológica, você pode fazer só coleta de material geológico, enfim. Depende do teu projeto e do que você licencia, né? Carlos, eu fiquei curioso, você está estudando o impacto do clima global por meio do permassolo lá da Antártica. Só que você falou no início que você tem uma base de dados de história de mudança de temperatura de 20 anos, 10 anos. 20 ou 10, não lembro. No meu caso, nós temos a nossa série temporal de 10 anos. E aí a série temporal de temperatura é de quanto tempo? Porque a minha preocupação é você correlacionar um período pequeno de tempo e para estudar clima, você precisa de uma série histórica muito grande, muitos dados. Esse é o grande problema. Então vamos lá, como é que a gente tem isso? Hoje a acoplagem do clima atmosférico, né, nos modelos com os dados que eu monitoro de permafrost, eles limitam a minha série temporal, no meu caso, aos últimos 10 anos. Só que eu tenho estações meteorológicas que têm séries temporais que vão avanço até o início dos anos 40. Não são muitas, mas tem algumas. Então tem quase aí 70 anos de série temporária. Para quem trabalha com atmosfera, já é possível você rodar modelos mais robustos. Agora, isso são dados mensurados, dados medidos. Você pode trabalhar com modelos e fazer dados estimados. É lógico que existem algumas premissas complicadas aí. Esses dados estimados são trabalhados, por exemplo, com seções de neve, em que você pega uma geleira, um campo de neve, de gelo, e você vai pegar camada a camada, em alguns casos centímetro a centímetro, e vai chegar até onde você puder. Hoje você, no mundo, você consegue chegar com segurança até mais ou menos 700 mil anos atrás. Tem um cara da Federal do Rio Grande do Sul, tem um programa que ele fez, Fronteiras da Ciência, e ele levantou lá o histórico, ele tem medidas dessa idade, e ele descobriu que ele é o primeiro glaciologista formado em língua portuguesa do mundo. E aí tá formando gente. Vocês têm interação com o pessoal ele é meu colega no projeto. Na verdade, ele é o nosso coordenador do INCT da Antártica e Criosfera, o professor Jefferson Cardio Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro glaciologista brasileiro. E de língua portuguesa.
não só brasileiro, de língua portuguesa, ele comenta. Provavelmente, Portugal não tinha glaciologista no programa. E essa cooperação, os dados são distribuídos em comum, vocês têm o protocolo permite isso, quer dizer, o dado não é seu, é da cooperação. Todos os dados, toda a ciência que você produz na Antártica, ela não te pertence, ela é um dado, ela vai para alimentar um banco de dados desse SCAR, desse órgão que eu falei, que está disponibilizado para o mundo todo. E seja através de WebSig, ou seja através de plataformas de informação planilhada, enfim. E tudo que a gente faz, a gente publica. Então essas publicações são disponíveis para todos. O projeto ele tem 3 vertentes. Uma que é atmosférica, e aí envolve esse projeto que você falou do professor Jefferson, que trabalha com glaciologia. Eu não trabalho com glaciologia, eu trabalho com permafrost, que é o gelo do solo. Eu não trabalho com neve, com campo de neve ou com geleira. Eu trabalho com gelo do solo, que é um segundo aspecto. E o último aspecto, que é o gelo oceânico. Aí tem a vertente da oceanografia. Então o projeto da Antártica hoje no Brasil, ele tem a componente terrestre, que é o nosso projeto, o Núcleo Terra Antar, que é o permafrost e a resposta das mudanças climáticas do solo na vegetação. Essa é uma vertente. A outra é atmosfera e geleiras. Então tem o pessoal do INPE, junto com o professor Jefferson, que eu mencionei, no Rio Grande do Sul. E tem o pessoal da FURG, lá em Rio Grande, que é o grande projeto de oceanografia física, biológica e química. Tem as 3 vertentes, que é a parte de oceano. Essas 3 coisas se juntam para tentar fazer um modelo global. E você estuda esse permafrost em função das variações climáticas. Já tem dados suficientes para correlacionar diretamente uma variação de 1 grau, 2 graus? Porque, tudo bem, você tem uma massa ali perto do zero. A temperatura média variar, mas média é uma coisa perigosa, né? Tem até uma piada que eu brinco, eu tô na minha cozinha com a mão em cima da chama e outra dentro do congelador, a minha temperatura média é corporal, mas eu tô... Tá queimando. Então média é uma coisa perigosa. É verdade. Então tem que explicar mais. Vocês já conseguiram, com esses 10 anos de dados, ter correlação direta? A gente já aplicou diferentes modelos, a gente tem algumas séries temporais, não trabalhamos com todos os 20 sítios, mas com 10 sítios nós já trabalhamos. E a gente já consegue ver, por exemplo, que nos modelos de séries temporais a gente consegue ver fenômenos relacionados com El Niño, Laninha, ou com o que a gente chama de SUN, né, que é o modelo anular sul, que é um modelo climático que rege as condições climáticas para o hemisfério sul, no cone sul sul-americano. Então os modelos, apesar de ser uma série temporal curta, eles já começam a apontar sistemas climáticos que podem estar por trás dessas variações que a gente encontra. Agora, com toda honestidade, uma série temporal de 10 anos, ela é uma experiência, uma amostragem ainda de muito curta duração. Então o projeto tem que continuar, depois que eu morrer, depois que eu tiver aposentado, outros têm que continuar monitorando essa rede até que a gente tenha condições robustas disso. 10 anos realmente para a série temporal, mas como você falou, você joga isso em modelos. E a gente passou uma época, aquela onda lá da camada de ozônio, e por sinal tem um poema muito bonito do Eliakim, que fala sobre a camada de ozônio, e chamou a atenção da gente para o clima. Tu, com essa tua experiência, esses dados ainda não trabalhados, há essa relação, a gente está atrapalhando o clima aqui de Gaia, da nossa Terra? Bom, falar de camada de ozônio é uma coisa e falar de clima é outra. A camada de ozônio lá na Antártica, ela tem o famoso buraco, que é o buraco polar, e ele oscila muito, mas realmente quem está em latitudes entre 65 e o Polo Sul, entre 65 e 90, está exposto a uma condição muito severa de exposição ao raio ultravioleta. Por que isso? Porque ali realmente você tem uma atmosfera mais delgada e o filme de ozônio em alta atmosfera ele é tênue demais ou inexistente nessa condição. Você tem que usar muito protetor solar e não é recomendável que você trabalhe muito tempo.
porque você vai estar submetido a uma intensidade de exposição a raio ultravioleta que é realmente preocupante. Na área que a gente trabalha, mais 60, 65, tem ano que você não tem ozônio nenhum, você está no meio do buraco. Às vezes até no sul do Chile, você está no meio do buraco na Patagônia chilena. E tem anos que tem o buraco diminui e ele desloca de posição. Então é muito variável, a gente nunca sabe o que está acontecendo lá em cima, porque os dados só vão ser processados de um ano para o outro, muitas vezes. Mas de qualquer forma, existe uma variação e a região é complicada. Muito protetor solar, muita proteção, muita roupa e não ficar muito tempo exposto. Agora, a questão climática, sem dúvida nenhuma, que eu posso falar isso para você com toda convicção. Todos os dados que nós temos mostram que o homem tem uma participação ativa nessas mudanças globais que a gente assiste para todas as latitudes, não só para Trump não tem razão quando ele fala que a gente está exagerando, que os cientistas estão exagerando. Existe uma coisa interessante na ciência, né? Se você tem 100 pessoas falando alguma coisa baseada em fatos científicos, e se você é 1 em 100 que quer falar diferente, você vai acabar aparecendo na mídia, né? Então, uma maneira de um cientista aparecer hoje é ele falar um discurso herético contra a maioria. Porque o ser humano está sempre querendo pontos de vista diferentes das coisas, né? Mas contra fatos não há argumentos. As coisas caminham, a ciência caminha baseada em fatos, baseada em comprovações, em teses que são testadas e em experimentos que são validados. Então não adianta você remar contra a maré e fazer afirmativas, narrativas, discursos para mostrar que a mudança climática sempre existiu. Sim, claro, sempre existiu. Em qualquer escala de tempo que você considerar, você vai ver que o clima terrestre é um vai e vem. E as últimas 4 glaciações grandes, mais de 30 subciclos, mostra isso nos últimos 2 milhões de anos. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando do antropoceno, desse último período que nos últimos 300, 400 anos o homem mudou de uma maneira muito acelerada toda a paisagem terrestre, e isso tem uma implicação direta no ciclo hidrológico e principalmente no balanço climático. E fica a mensagem aí, vamos conservar, né? Carlos, olha, te agradecer, uma entrevista muito rica. A gente sai de Roraima, aqui do Surumú, que muitos de nós conhecemos, e vamos lá para a Antártica. Beleza. Com essa visão global aí. Muitíssimo obrigado por essas palavras aí. Quem sabe a gente manda alunos nossos aqui para dar continuidade a esse programa da Antártica. Parabéns por toda essa contribuição aí. Parabéns, professor. Obrigado a vocês e dizer que eu tenho muito carinho por Roraima e espero que Roraima continue crescendo e frutificando na ciência, como a gente vê que vem acontecendo nos últimos 10 anos aí. Parabéns a vocês. E agradecemos vocês, ouvintes, por estarem aqui conosco na 95.9 FM Universitária, no nosso Por Dentro da Ciência. Nos encontramos na próxima terça-feira, às 10 horas. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.